Tá na página lá também do amigo samaritano? Vou colocar. Primeiro eu tenho que fazer aqui, depois jogo aqui, depois jogo lá. E aí você vai cuidando do tempo e você consegue controlar se alguém comenta alguma coisa, fala alguma coisa, tá? Uhum. Quer ver no meu celular ou dá pra ver? Não, tá aqui, já tá no notebook já. Você consegue ver os comentários, coisas. Se alguém perguntar, falar alguma coisa, você pode me dizer, tá? Tá valendo. Hã? Tá valendo. Pode ir? Uhum. Boa noite a todos. Eu sou a Patrícia. Hoje vou trazer um pouquinho de estudo, né, nessa live dos Samaritanos de Jesus para vocês. Eu vou falar sobre 2 assuntos. A importância do estudo espiritual, por que a gente deve estudar, e depois eu vou falar sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo. Se ele serve como uma fonte de autoajuda com a letra U ou autoajuda com a letra L. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí, se vocês quiserem comentar ou fazer perguntas, vocês podem fazer, que o meu assistente aqui, o Pedro, que está me assessorando, me ajudando, vai transmitindo para que eu possa esclarecer, se é que eu vou saber, né? Então, primeiro, estudar. Qual que é o objetivo da gente estudar? Até quando que a gente deve estudar? Quais os efeitos de um estudo na nossa vida? Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o objetivo. Para que a gente deve estudar, né? Qual que é o objetivo? Para que a gente possa conhecer coisas novas, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa amadurecer, ampliar a nossa consciência, muitas vezes realizar mudanças. Então, o estudo, ele traz, né, novos conhecimentos, traz uma bagagem interessante para a nossa vida, que pode nos ajudar na vida. Até quando que a gente deve estudar, né? Qual que é o limite? Quando a gente vai na escola regular, a gente começa lá no prezinho, na primeira série, e aí a gente tem mais ou menos um estudo, né, regular, seguindo uma sequência de anos. E na nossa vida, né? Quando é um estudo doutrinário, quanto tempo é necessário estudar? Faço um ano de curso básico? Faço o estudo mediúnico? Quanto a gente deve estudar? Não existe um limite. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não sabe nada e que tem muito a aprender. Então, é uma coisa assim que a gente pode levar como aprendizado para a vida, né? Quanto mais a gente estiver se esforçando para estudar, para pesquisar, para refletir, mais a gente vai acrescentando de bagagem. E quais que são os efeitos, né? O que o estudo traz para a nossa vida? No caso do estudo doutrinário, ele vai trazer muito entendimento e compreensão das questões do dia a dia, das questões que a gente passa, tudo isso falando no estudo dentro da doutrina espírita, né? O que a doutrina espírita nos traz que nos ajuda no nosso dia? Então, é muito interessante a gente refletir sobre isso. Quando a gente recebe um convite para a gente dar uma palestra, né? Muitas vezes nós somos convidados para ir lá falar na frente numa casa espírita, ou para a gente dirigir algum grupo de estudo, né? Ou para a gente fazer uma explanação. Como que a gente reage, né? A gente fica lá pensando, né? Falo por experiência própria. A gente sempre vai pensar, não estou preparado, não sei o suficiente. Muitas vezes pensa, quem sou eu para falar alguma coisa para alguém, né? Isso foram indagações que eu fiz quando as primeiras vezes que eu fui chamada. E até hoje eu sempre penso isso, né? Quando que eu vou estar preparada, que eu vou me sentir preparada, que eu vou me sentir tranquila, porque eu ainda fico nervosa, eu ainda tenho que pesquisar muito, ainda tenho friozinho na barriga. Hoje, nessa questão da live aqui, tem a questão dos equipamentos para mexer, eu também estou um pouco atrapalhada, eu coloquei de um jeito, agora não está funcionando para trocar, então vocês vão ver que a gente tem que se adaptar, né? O ser humano, ele tem essa capacidade de se moldar e de se adaptar às situações, às circunstâncias, aos lugares. Então, essa maneira como a gente se adapta, ela vai fazer toda a diferença na nossa existência.
Se a gente vai fazer isso de uma maneira mais dura, sofrida, se a gente é mais flexível. Então é importante, né, para a gente pensar sobre isso. E a gente sempre pensa que não está preparado. E algum de nós, né, tem todo o conhecimento? Se a gente for pensar numa área específica aí, qualquer da sociedade, por exemplo, um cientista que pesquisa alguma coisa na área médica, na área da medicina, talvez ali de vacinas, de alguma descoberta assim, ele sabe tudo daquela área? Por mais que ele estude, que ele faça especializações, que ele pesquise, que ele troque conhecimentos, acho muito pouco provável que aqui nessa existência terrena alguém tenha completo domínio sobre um determinado assunto. Imagina se a gente for pensar todos os assuntos que existem, né? Porque é uma infinidade de assuntos, de áreas de conhecimento, de pesquisa, de trabalho, muita coisa. E isso se estende também para a doutrina, né? Qualquer tipo de doutrina, seja lá onde a gente frequente, o que a gente acredite, nunca a gente consegue saber tudo, né? Então, a gente nunca vai ter todo o conhecimento, por isso que é importante sempre continuar estudando. E algum de nós, né, entende tudo de doutrina espírita? Que às vezes a gente fica se perguntando, eu fui chamado para falar lá na frente, mas eu não sei, né? Eu não sei nem para mim, como é que eu vou falar para os outros? E hoje eu consigo perceber que quando a gente é chamado para falar sobre alguma coisa, é uma oportunidade de estudo. E aquele tema que cai para a gente, ele não é um tema por acaso, uma mera coincidência. Ele normalmente é um tema que a gente precisa se aprofundar e às vezes pela correria do dia a dia a gente não se aprofunda nele, ou pelas nossas dificuldades, né, de lidar com as nossas sensações, sentimentos, com os nossos pensamentos, ou pelas experiências que a gente tem de vida, que às vezes é algum assunto um pouco mais dolorido, incômodo, a gente vai deixando ali de lado. E de repente alguém convida para falar e para falar daquele ponto que ainda temos que trabalhar. É uma grande oportunidade, porque a gente vai pesquisar, vai se inteirar e vai poder, né, trazer algum conteúdo para poder conversar com as pessoas. Se a gente conversa sobre determinados assuntos, qualquer assunto aleatório, por exemplo, no nosso dia a dia, a gente conversa sobre algum programa de TV, sobre alguma notícia que a gente viu, sobre algum acontecimento na nossa família, na nossa casa. Por que a gente não pode conversar sobre algo um pouco mais profundo? Por que se eu falo tanto, se eu gosto de conversar, se eu gosto de estar em meio às pessoas, por que eu não posso tentar levar algo para elas? Mostrar um pouco mais do que eu penso, pesquisar um pouco mais para entender melhor, e assim a gente vai formando redes de conhecimento, trocando informações. Então, o estudo, ele sempre vai ser útil e ele é eterno. Não sei, né, se é uma boa vocês descobrirem isso, né, é um pouco triste, é dura essa realidade, mas é eterno, para sempre a gente vai estudar. Nesse plano ou em qualquer outro plano. A gente deve estudar, porque o estudo, ele nos traz uma leveza maior no dia a dia. Então, quando a gente compreende alguma coisa, quando a gente se aprofunda e entende os mecanismos, entende o todo, amplia a nossa visão, se torna, às vezes, muito mais leve, se torna mais fácil, né? Aqui na nossa vivência, a gente pode transmitir isso, por exemplo, quando a gente passa alguma situação difícil, que nesse momento agora que estamos vivendo, da pandemia, de isolamento. O começo, para mim, foi muito difícil, né? Porque eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu tenho muitas atividades, eu saio muito, eu falo com muita gente, interagindo sempre, e de repente eu me vi confinada. Fui obrigada a ficar confinada. E aí depois veio toda a carga de trabalho, né? Que não podia ir até o local de trabalho, então tem que fazer de casa. E aí mais as tarefas domésticas, porque eu quase não parava em casa, então eu também não sujava tanta roupa, não sujava tanta louça, não tinha tanta coisa para fazer. E ficando mais em casa, acaba sujando mais e tendo mais manutenção. Mas nós temos que nos adaptar, né? Então, é interessante porque quando a gente aprofunda um pouco mais, eu fico pensando, a minha cabeça, há uns 20 anos atrás, quando eu estava talvez iniciando na doutrina, eu tinha só poucos conhecimentos. Se eu passasse por uma situação dessa de pandemia, eu ficaria muito mais aflita, muito mais desesperada, muito mais agitada. E hoje eu consigo compreender que existe um algo maior, que tem um propósito para isso tudo,
que é um aprendizado para toda a humanidade. Então, quando a gente vê assim, de uma forma mais ampla, a gente se acalma. E aí a gente passa com mais tranquilidade, consegue aproveitar o tempo de forma mais útil. Então, o estudo, ele nos traz utilidade na vida e também nunca vai parar. Quais são os efeitos do estudo doutrinário? Então, quando a gente começa a estudar a doutrina, né, os livros básicos da obra de Allan Kardec, que ele codificou, juntou, resumiu para que nós pudéssemos até hoje ter acesso, quais são os efeitos? Então, eu listei aqui alguns efeitos, né, para a gente poder conversar. O efeito aqui que eu coloquei como número 1. Essa numeração não é nenhuma sequência de importância, não. Só para a gente ver que tem vários efeitos. Então, né, efeito de unidade de princípios. O que isso quer dizer? É unidade de entendimento, de pensamento. Se eu estou na minha casa e eu pego um livro e eu leio sozinha, eu vou ter uma compreensão. A outra pessoa que está na casa dela e lê o livro sozinha pode ter uma compreensão completamente diferente. Então, nós podemos ter várias visões de um mesmo assunto. Quando a gente senta para estudar, se a gente forma um grupo de estudo, se a gente se reúne, a gente compartilha as nossas ideias, a gente consegue muitas vezes chegar num denominador comum e muitas vezes mudar algo que a gente pensava que era melhor, que era correto, né, que daquela maneira que funcionava, e a gente ouvindo as opiniões dos outros constrói uma ideia maior. Então, muitas vezes a gente vai atrás desse princípio, né, de unificar a ideia, unificar o entendimento. Esse é um dos efeitos. Outro efeito é da prática mediúnica. Muita gente ainda hoje em dia comenta que médium é uma pessoa assim favorecida, privilegiada, tem aquele endeusamento, né? Nossa, fulano é médium, ai, vai falar com fulano porque ele tem bastante mediunidade, ele vai saber te dizer algo, né? E as pessoas procuram, aqueles que são mais ativos mediunicamente, que são mais assíduos frequentando uma casa e nos trabalhos de uma casa, eles são muito procurados. As pessoas querem que faça oração por elas, porque acham que tem uma maior interferência com Deus, com o plano espiritual, né? Como se tivesse benefícios e privilégios. E na verdade não, quando a gente estuda, a doutrina espírita, a gente compreende que a prática mediúnica, que a mediunidade não é nada de extraordinário. É uma capacidade que todos nós temos. Que ela é o quê? Uma ligação, quando a pessoa aflora a sua sensibilidade de se conectar. Então, aqui tem até representando essa imagem, né? Está conectada com tudo. Está conectada com as sensações, com os sentimentos, com o que está acontecendo, está sentindo, está se permitindo e aí se conecta com aquilo que é divino, que é superior, com o plano espiritual. A mediunidade, ela não acontece só de uma forma positiva. Quando a gente estuda, a gente sabe que muitas vezes, muitas pessoas procuram as casas espíritas porque tem uma mediunidade aflorada, tem uma conexão já aflorada, mas não é positiva. Às vezes com irmãos menos esclarecidos, às vezes vê imagens que são aterrorizantes, ouve coisas que perturbam, né? Então, a mediunidade, ela pode ser positiva e pode ser negativa, como tudo na nossa vida. E aí a importância também de estudar, para a gente equilibrar e para a gente sintonizar com o que vai agregar para a gente, para a nossa vivência. Compreensão do Evangelho. Isso aqui é uma coisa que, olha, já tem mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui na Terra, que nos deu exemplos práticos, que nos deixou falas maravilhosas, parábolas, ensinos, e até hoje a gente não consegue compreender. É muito difícil. É muito difícil a gente ler uma parábola e conseguir... primeiro pensar no contexto que ela foi falada, no contexto de época, de local, de costumes daquele povo, como aquilo era interpretado, o que queria dizer. Depois é difícil a gente trazer para a nossa realidade. Ah, mas na época de Jesus era diferente, mas hoje em dia é muito diferente, a gente sempre pensa isso. Então é difícil. Compreender o Evangelho é fundamental para que a gente consiga colocar em prática. Se eu só ler e decorar aquela passagem de Jesus, aquela fala, aquele contexto, eu não estou aplicando no meu dia a dia. Não serve. A gente só repetir a palavra não serve. O importante é que a gente assimile a ideia.
o contexto e coloque em prática no nosso dia a dia. Então, acaba sendo importante estudar para compreender melhor as passagens do Evangelho. Qual que é o outro efeito? Isso aqui é muito falado e também é muito temido. Reforma íntima. Né? Quem nunca ouviu falar de reforma íntima, com certeza nunca pisou num centro espírita, nunca conversou com ninguém que é espírita, nunca leu nada de espiritismo. Porque não tem como. Reforma íntima é o quê? A gente olha lá para dentro da gente, né? O nosso interior, nos conhecer, saber quais são as nossas más tendências, saber quais são as nossas boas tendências. É a gente fazer o quê? Nos conhecer. A partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue minimizar aquilo que é negativo e consegue melhorar aquilo que é positivo. O Pedro me disse que tem uma pergunta. Qual Exatamente. É a Bianca Angélica, ela está perguntando aqui, para quem não tem tanto conhecimento na doutrina, ou nenhum mesmo, qual conselho você daria para poder enfrentar tudo que estamos passando com mais tranquilidade, baseado no conhecimento que você tem? Bom, acho que ela está falando sobre a pandemia, né? Exatamente. Essa situação toda do isolamento e tudo mais. Como que a gente pode fazer? Quem não entende, quem não frequenta, quem não conhece a doutrina, quem não leu? O que a gente pode entender do nosso contexto atual? Eu vou falar a minha opinião, tá? Não quer dizer que ela seja verdade, nem que ela seja absoluta, mas é a forma como eu compreendo toda essa situação. A gente sabe que existem diversos planos de vida. Então, que Deus tem vários planos de vida. A gente sabe que tem mundos mais primitivos, como a Terra já foi, da época das cavernas, né? Foi mais primitiva aquela época. Existem também mundos melhores do que onde a gente está. Mundos que já são mais tranquilos, né? De mais evolução, com seres melhores, mais voltados para o bem. A Terra está numa fase intermediária. Então, a gente vive num planeta de provas e expiações. É classificado assim, né? Se a gente pegar o Evangelho, tem um capítulo que fala sobre os mundos, né? Vai a classificação dos mundos. Há muitas moradas na casa do Pai. E aí nós vamos entender que a Terra está no meio. Então, está no meio quer dizer o quê? Nós não estamos lá na selvageria, tendo que matar, né, muitos animais, correr atrás da nossa comida, caçar, lutar para sobreviver, ter que mudar de lugar conforme a estação e tudo mais. Mas nós também não estamos num mundo feliz, de paz, de amor, com seres iluminados. A gente vê todos os dias aí diversas coisas acontecendo na criminalidade, coisas perigosas, coisas difíceis, coisas tristes, duras, e isso faz parte desse mundo. Então, primeiro princípio que a gente tem que pensar, que muitas vezes a gente olha assim uma notícia ruim e fala, meu Deus, que barbaridade, ai, eu não sou igual a essa pessoa, eu não mereço isso, eu não devia estar aqui, ou essa pessoa não devia estar aqui. Primeiro princípio, se estamos todos no mesmo planeta, estamos todos no mesmo estágio, no mesmo nível de evolução. Então, eu posso ser diferente do outro em alguma característica. Eu posso não estar hoje cometendo um crime contra algum irmão meu, por exemplo, tirando a vida. Mas eu estou no mesmo estágio evolutivo. Eu tenho muitas coisas ainda a melhorar, a resgatar, a trabalhar dentro de mim. Então, a Terra está passando por uma transição. O tempo todo os planetas passam por transição. Os seres evoluem, os seres vão sendo empurrados ao progresso, ao melhoramento, e os planetas, os locais onde eles vivem também. Então, a Terra precisa, nesse momento, de compreensão. Se a gente parar para pensar que a pandemia não acontece só no nosso país, é um evento mundial, um efeito mundial, o que a gente pensa? A humanidade está precisando disso. Qual que é o aprendizado para a humanidade? Por que essa questão toda? De tempos em tempos, a gente sabe que surgem novas doenças ou as antigas renascem, que acontecem catástrofes, né, naturais, por exemplo, tsunami, terremoto, furacão, essas coisas. E muitas pessoas acabam tendo seu momento de morte, de passagem dessa vida para uma outra. Então, as mortes coletivas, né, que a gente fala, que tira muita gente de uma vez num evento, um acidente de avião, alguma coisa grande. Essa pandemia nada mais é do que um evento coletivo também de tirar várias pessoas que já cumpriram sua jornada aqui. Então, aquelas pessoas que adoecem e infelizmente chegam a falecer, elas já cumpriram o que estava programado. E quem está aqui está tendo que fazer o quê? Qual que é o propósito, no meu entendimento, dessa pandemia toda?
A gente estava correndo muito, robotizado, naquela vida louca, no dia a dia, no automático. E aí veio isso que nos trancou na nossa casa. Nos trancou na nossa casa com quem? Com as pessoas que a gente convive, que são os nossos familiares, que são os nossos maiores compromissos aqui. Todos nós temos os nossos maiores compromissos dentro da nossa família. São os nossos resgates, os nossos ajustes, estão ali. Por isso são as pessoas mais difíceis de conviver. Porque a gente já tem muitas dívidas com elas, né? E elas conosco e assim simultaneamente entre todos os membros de uma família. E depois o mais difícil, temos que conviver conosco. Então, eu estar trancada na minha casa, você estar trancada na sua casa, cada um está na sua casa, a pessoa é obrigada, ela foi tirada do automático e é obrigada a pensar, a refletir e reorganizar a vida. Todo mundo teve que reorganizar a sua vida nessa situação. Primeiro por medo, depois por necessidade. Não é tudo que abre, não temos mais tudo disponível. Nós tivemos que aprender muitas coisas. Eu mesmo desenvolvi habilidades de cozinhar, de tarefas domésticas, que eram coisas que eu não me importava e que agora eu estou achando interessante. Então, é um momento de reflexão, é um momento de introspecção, é uma mudança, é um despertar da humanidade, é uma necessidade para o despertar da humanidade. É isso que eu entendo. É uma fase. E ela vai passar. Infelizmente, milhares de pessoas vão morrer, como em outras situações, a gente já teve outras doenças também, calamidades que afetaram um país ou vários países, e nós vamos passar por isso e faz parte da transição do planeta, né? Então é importante que a gente seja obediente, siga os cuidados, faça a nossa parte para que a gente passe isso de uma forma tranquila, tá? Então vamos voltar aqui para os nossos efeitos, né? Qual que é um outro efeito da gente estudar? Crescimento mental e intelectual. A gente desenvolve o nosso cérebro, né, através do estudo, através da repetição, através da fixação. Quando a gente nasce, a gente não sabe falar, comer, andar, não sabe nada. A gente depende totalmente de um outro ser, né, no caso da mãe, do pai, de um adulto, para tudo, para sobrevivência. E aí como que a gente aprende? O ser humano só aprende de uma maneira, repetição. Quantas e quantas vezes a gente tentou levar a colher com a comida na boca até conseguir acertar esse movimento sem errar a boca, sem se sujar todo? Quantos passos nós tivemos que dar, meio cambaleantes, nos apoiando nas coisas, até conseguir caminhar como hoje a gente caminha sem nem pensar? Eu tenho certeza que vocês, como eu, não pensam, tem que pôr um pé na frente, agora eu tenho que ficar firme, tem que pôr o outro, tem que... É automático. Por quê? Porque a gente repetiu tanto que a gente aprendeu. E o estudo doutrinário, o estudo de qualquer área de conhecimento é assim também. De tanto a gente insistir, a gente assimila aquilo como uma coisa natural, como um hábito. E aí não fica mais tão difícil. Então, é importante de estudar para desenvolver o intelecto. Caridade. Quando a gente estuda a doutrina, o Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente vai entender de verdade sobre caridade. Porque a gente tem um conceito na sociedade que caridade é dar esmola. Caridade é eu dar alguma coisa. Então, assim, eu tirar aquilo que está sobrando no meu armário, que está apertado, que está incomodando lá, e que eu nem uso, e pegar e passar para alguém, não é esse o sentido da caridade que Jesus nos ensinou. A caridade que Jesus ensinou é muito maior, ela é muito mais ampla, né? É você ter empatia com o próximo, é você ver no próximo a sua própria imagem, a sua semelhança. É você fazer para ele o que você gostaria que ele fizesse para você, né? E é sem julgamento, e é sem mágoa. Não é porque eu vou fazer que eu vou esperar retribuição, é fazer por fazer. Isso é a verdadeira caridade. E é muito difícil, porque a gente espera sempre uma recompensa. Mas quando a gente vai estudando, a gente vai conseguindo assimilar um pouco melhor isso. Outra coisa que é uma palavra bonita e difícil de falar, profilaxia, né? Até fui pesquisar o sentido no dicionário para poder explicar melhor. O que é que o Evangelho tem que nos traz dessa tal de profilaxia? Ele evita doenças no nosso corpo. A gente sabe, hoje em dia já tem muitos estudos sobre isso, de que diversos pensamentos e atitudes, elas adoecem o nosso corpo físico. Então, veja bem, questões do espírito, né? Que o nosso espírito é a nossa mente, é o que comanda esse corpo aqui. Elas fazem o quê? Elas são tão perniciosas que a gente fica repetindo aquilo que ela prejudica algum órgão, né? Ela faz desenvolver células doentes.
e a gente acaba adoecendo. Quando a gente estuda o Evangelho, a gente consegue como se fosse ampliar a nossa imunidade. A gente vai ficar imbatível? Vai virar super-herói? Claro que não. A gente continua pegando doenças, continua tendo dores, mas a gente consegue ter o entendimento. Por que eu estou passando por isso? O que essa situação dessa doença, dessa dificuldade que eu venho enfrentando, dessas dores, quer me ensinar? O que faz eu refletir? O que faz eu parar de olhar para mim e olhar para o próximo? Falta 5 minutos. Falta 5 minutos. Então vamos correr um pouquinho aqui para ver se vai dar tempo. Nos torna adeptos mais esclarecidos, né? Então quando a gente fala, eu sou espírita, ou eu sou católica, ou eu sou evangélica, é interessante que a gente tenha conhecimento para poder falar sobre isso, né? Para falar com as outras pessoas. Multiplicadores da mensagem, nos torna pessoas que multiplicam a mensagem de Jesus. Então, se a gente compreende, a gente consegue explicar. Se a gente compreende, a gente aceita e vive de uma forma mais tranquila. E a gente passa isso para os outros, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa é tão tranquila, nossa, aquela pessoa é tão feliz, nossa, a vida dela é tão boa, ela não tem problema nenhum. E se você for conversar com a pessoa, pode ser que você se surpreenda que a vida dela é muito mais difícil, mais cheia de problemas, de dores e angústias do que a sua. Mas por quê? Porque ela tem uma visão diferenciada, ela aceita de uma outra forma. E explica, né? E no Evangelho, a gente tem lá, nos alertando no capítulo 6, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, ensinamento, né? Desculpa. E instruí-vos, eis o segundo. Então, primeiro a gente tem que amar o próximo, só fazer para ele o que a gente gostaria de receber. E segundo, e não menos importante, nos instruir. E aí aqui só para a gente falar rapidinho, já indo para a finalização, sobre o Evangelho, né? Ele pode ser considerado autoajuda com a letra U ou autoajuda com a letra L, né? Será que a gente pode considerar? Tem espírita que treme quando fala que o Evangelho é autoajuda, mas em muitas livrarias está na seção de autoajuda, né? É importante, no livro dos Espíritos, várias vezes eles nos alertam para tomar cuidado com o significado das palavras. Então, que a gente preste atenção nisso. O que tem no Evangelho segundo o Espiritismo? Se a gente abrir qualquer Evangelho, na primeira página, já tem uma explicação aqui. Contém as explicações das máximas morais do Cristo, de acordo com a doutrina espírita, e o seu emprego nas várias circunstâncias da vida. Então, aqui dentro explica sobre Jesus e como aplicar no dia a dia. Essas explicações que estão no Evangelho, elas são dadas pelos Espíritos. Os Espíritos não são correspondentes do plano divino? Não são os intermediários entre nós e Deus? E quem que é Deus, né? Não é o nosso modelo mais alto de perfeição, de criador, de bondade, de benevolência, de amor? Se é o mais alto, então a gente pode dizer que o Evangelho é autoajuda, porque é uma ajuda que vem do alto, né? Do alto, do mais alto para nós. Traz os ensinamentos de Jesus e suas aplicações. E traz também, fala muito no Evangelho sobre reforma íntima. O que é reforma íntima? Não é se conhecer e se melhorar? Se ajudar? Então é ajudar a si mesmo? E ajudar a si mesmo é o quê? Autoajuda, com U? Então a gente pode dizer que o Evangelho é as duas coisas, né? Autoajuda, porque é uma ajuda que vem do alto, foram explicações concedidas pelo plano espiritual para nós, e podemos dizer que é uma autoajuda com U, porque é uma ferramenta para que a gente se ajude, se conheça, se instrua e possa viver melhor, né? Então, isso era o que eu tinha para trazer hoje para vocês, né? Não sei se tem mais alguma pergunta. Não? Não, falta quanto tempo? Falta 1 minuto. Olha que legal. Vamos fazer uma oração para agradecer? Eu esqueci de fazer no início, mas nós vamos agradecer agora. Deus, nosso Pai, Criador, mentores e amigos espirituais, amigos trabalhadores do bem, agradecemos a presença de todos nesse momento e pedimos que Jesus continue iluminando nossas mentes e nossos corações, para que a gente faça boas escolhas e possa viver essa existência, esse planejamento que está para nós, dessa vida aqui na Terra, de uma maneira mais amena, mais tranquila e mais feliz.
Que Jesus abençoe a todos nesse momento de pandemia, de dificuldade, de aflição, de isolamento, e que todos possam ter um amanhã melhor. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.